sionismo. O que é o sionismo? O sionismo ele é um movimento político de Israel que defende que a região da Palestina pertence ao Estado de Israel e que o Estado de Israel deve ser um Estado judeu, onde esse Estado judeu deve abrigar todos os judeus que estão espalhados pelo mundo. O que acontece? Para você entender um pouco essa questão, você tem que estudar um pouco a história dos judeus, a história do povo hebreu. O que acontece? Os hebreus, os judeus, até o ano 70 depois de Cristo, eles habitavam ali aquela região de Jerusalém, onde hoje é a Palestina ali. Então aquela região de Jerusalém ali sempre foi a habitação dos judeus, até o ano 70 depois de Cristo, quando o Império Romano destrói Jerusalém. E dessa forma os judeus eles são espalhados por todo o mundo. Então o que acontece? Lá no final do século XIX surge esse movimento político aí que defende que os judeus devem voltar à terra de origem deles, à terra natal deles, que é a região ali de Jerusalém, a região da Palestina, onde hoje nós temos o Estado de Israel. O que acontece? É importante a gente separar o seguinte: isso é o sionismo. Sionismo é uma coisa, é esse movimento político que nasceu ali no final do século XIX. Judaísmo é outra coisa diferente de sionismo. Todo sionista é judeu, mas nem todo judeu é sionista. Por quê? Porque o judaísmo tradicional ele se opõe ao sionismo. Ele se opõe ao sionismo por diversas razões, tanto por razões políticas, tanto por razões religiosas. Por quê? Porque se você for ver, na verdade, aonde surgiu as práticas daquilo que esses sionistas eles acreditam, esses sionistas, como eu disse, eles são judeus, então eles têm o lado, eles são um movimento político, mas eles têm o lado religioso embutido nesse movimento político. E o lado religioso deles, se você for ver a origem da prática, daquilo que eles acreditam, isso surgiu lá no exílio babilônico, ou seja, quando o povo hebreu, quando o povo judeu foi exilado pela Babilônia, alguns judeus, como os judeus passaram a ter contato com essas crenças da Babilônia, alguns judeus começaram a misturar a crença judaica com as crenças da Babilônia e formaram ali um sistema espiritual que fosse próprio de certos judeus escolhidos. Ou seja, o ensinamento que eles aprendiam ali no meio da Babilônia não poderia ser passado ao público de uma maneira geral. Era uma coisa para um seleto número de pessoas. Tá? Então o que acontece? A origem da prática religiosa do que esses sionistas acreditam vem desde a Babilônia. Agora o movimento em si surge ali no final do século XIX. Né? Então os judeus eles se opõem a esse sionismo pelo seguinte: em primeiro lugar, a crença desses sionistas, aquilo que eles acreditam permeia pelo pensamento político deles. Então os judeus fundamentalistas não concordam com o sionismo. Por quê? Porque o judeu fundamentalista, o judeu mesmo é aquele que segue a Torá. Você seguindo a Torá, o que é a Torá? São os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Os 5 livros de Moisés. Essa é a Torá. Foi o que, segundo os judeus, Deus deu ao profeta Moisés como lei para o povo hebreu seguir, para o povo judeu seguir. Então, o judeu fundamentalista tradicional, ele acredita somente na Torá. Ele não segue outro livro. Não segue negócio de Talmud, nem outro livro que esses sionistas aí seguem. O judeu tradicional, ele segue a Torá. Então, o que acontece? Esses sionistas aí, como eu disse, eles tiveram contato com crenças da Babilônia, misturaram a crença judaica com as crenças da Babilônia. Então o judeu que é tradicional não concorda com isso, porque quem é o Deus que os judeus acreditam? É Jeová, Yahvé. É esse Deus que nós cultuamos hoje na nossa sociedade, esse Deus judaico-cristão que nós cultuamos hoje. É o Deus dos judeus, é o Deus dos hebreus, né? Então o que acontece? Se você for estudar a Torá, você vai ver que Deus ele não concorda com esse tipo de coisa. O Deus que os judeus pregam não concorda com esse tipo de coisa de você misturar aquilo que ele deu ao povo dele com outros tipos de crenças.
principalmente crenças da Babilônia, que eram crenças politeístas. O judaísmo é uma religião monoteísta, acredita em apenas um Deus, que é o Deus Jeová, o Deus Yahvé, né? E eles têm como patriarca Abraão. No meu vídeo sobre Antiguidade Oriental eu falo isso, vocês vão entender melhor. Só vocês pesquisarem aí no canal e ver o vídeo sobre Antiguidade Oriental. Então esse profeta Abraão foi esse Abraão foi esse patriarca que deu início aí a esse povo hebreu. Segundo a história judaica, Deus chamou esse Abraão ali da região da Suméria, Deus chama ele e diz que vai fazer dele uma grande nação, que no caso é a nação dos hebreus, a nação judaica, né? E o que acontece? Esse Abraão, ele constitui esse povo hebreu ali naquela região onde hoje é o Estado de Israel. Historicamente, aquela região ali sempre foi habitada pelos hebreus, pelos judeus. Mas, como eu disse, no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi lá e destruiu, ou Jerusalém não, perdão, o Império Romano foi lá e destruiu Jerusalém e os hebreus se espalharam pelo mundo inteiro. Então, o que acontece? Essas práticas sionistas, essas práticas religiosas sionistas, estão inteiramente ligadas com crenças da Babilônia. E o judeu que é fundamentalista não aceita esse tipo de coisa. Não aceita você misturar a crença judaica com outros tipos de crença. Por quê? O que esses sionistas eles acreditam? O que eles utilizam como forma religiosa? Como aquilo que eles acreditam? Cabala. O que é a Cabala? É uma filosofia esotérica que teve origem no judaísmo, teve origem desse exílio babilônico aí. O que é o esoterismo? O esoterismo é o seguinte, é uma filosofia que diz que cada doutrina, cada crença que cada religião tem algo oculto por trás daquilo que não é passado ao grande público e que só pode ser passado para um seleto número de pessoas. Isso é esoterismo, isso é ocultismo. O Deus que os judeus pregam ali na Torá não se envolve com esse tipo de coisa, não se envolve com esse tipo de prática religiosa. Cabala, esoterismo, misticismo, ocultismo, Deus não se envolve com esse tipo de coisa. Então, o judeu que é fundamentalista, que é tradicional, ele não concorda de jeito nenhum com esse sionismo. Porque esse movimento político aí, ele tem essas práticas religiosas entranhadas no cerne da filosofia deles. Né? E se eles têm essa filosofia religiosa, eles pegam essa filosofia religiosa e também colocam no pensamento político deles. Sempre foi assim desde a história, durante toda a história da humanidade. A política sempre tendo como base o seu pensamento religioso primordial. Né? Então os sionistas, eles pegam essa filosofia esotérica e colocam dentro desse movimento político que domina Israel. São esses sionistas que estão lá, no comando de Israel, mandando em Israel e querendo que os judeus tudo morem lá e sejam regidos pela lei deles, pela lei do Estado de Israel. E o que acontece? Esses sionistas, eles se dizem judeus, mas não são. Pelo menos na minha concepção, não são judeus de verdade. Porque judeu de verdade, como eu falei, não se mistura com esse tipo de coisa. Né? Eles vêm com essa história aí de que nós queremos proteger os judeus, queremos dar abrigo a eles. Se você for ver o cerne daquilo que eles acreditam, o X da questão daquilo que eles acreditam, vocês vão ver que eles não têm nada a ver com o judaísmo. Então esse negócio de sionismo aí, quem é judeu não concorda com isso. Mas o sionismo em si, ele é isso daí. É esse movimento político que prega que os judeus devem morar ali no estado de Israel, na região ali onde hoje é a Palestina. Região que foi conquistada pelos turcos otomanos. Então aquela região ali pertence aos turcos otomanos por direito de conquista. Tá? Porque foi do povo hebreu, foi do povo judeu. Foi até o ano 70 depois de Cristo. Quando Roma foi lá e destruiu Jerusalém. Foram processos políticos que se deram normalmente naquela época. Os judeus perderam o território deles. Né? E os turcos otomanos não têm nada a ver com isso. Eles foram lá e conquistaram a região da Palestina também por motivos políticos. Então a história se deu de uma maneira normal. Então vamos fazer o seguinte, vamos devolver o Brasil aos indígenas. Porque quando os portugueses chegaram aqui, o que eles fizeram com os indígenas? Subjugaram todos eles.
Brasil, historicamente, então, é dos indígenas. Então, esse negócio de sionismo aí, que diz que está querendo defender judeu, está querendo proteger judeu, eles de defesa e proteção ao judaísmo e aos judeus, eles não têm nada.